Dia para todos, feliz sábado, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa ser com cada pessoa hoje e todos os dias de nossa vida. Eu louvo ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é por isso que hoje nós estamos aqui para engrandecer e glorificar o nome dEle, por sua graça e sua misericórdia. Hoje nós estamos aqui todo mundo limpo, bonito, cheiroso, para glorificar o nome de Deus, e isso é motivo de alegria. Irmãos, o tema deste dia fala sobre entregar a sua vida ao Senhor. E o tema diz que a oferta sou eu e é você. Nós somos a oferta ao Senhor. Mas é bem verdade que estamos vivendo em um grande conflito cósmico. Tudo está acontecendo, tudo está se afunilando e levando para o fim de todas as coisas, porque o tempo está próximo. Mas além desse grande conflito que vem se estendendo desde o início, como nós estamos estudando nesse trimestre, nós também temos os nossos conflitos. Cada um aqui tem um conflito. Uns talvez menores, outros mais ou menos e outros bem grandes. Hoje nessa manhã, eu vim trabalhar aqui em junho, né? E desde então, algumas pessoas sabem do testemunho de algo que aconteceu na minha vida, mas eu nunca estive aqui para poder dar esse testemunho. E hoje Deus tocou no meu coração, através do chamado que o Senhor me fez, de poder abrir um pouco da minha vida para vocês, de um grande conflito que aconteceu. Porque, na verdade, eu ainda estou travando alguns conflitos, mas eu acho que esse foi o grande conflito da minha vida. E aconteceu o seguinte, eu tive 2 filhos, certo? Tive 2 filhos, Flávio e Lucas, certo? E eu vivi muito tempo distante da igreja, eu nasci em um lar adventista, e depois, como todo mundo sabe, que longe de Jesus nada dá certo, então eu resolvi voltar aos caminhos do Senhor, através do meu filho, porque o meu filho entrou para o Clube dos Desbravadores e foram fazer a inscrição na minha casa. E aí o que foi que aconteceu? Aconteceu que, quando aquela pessoa chegou na minha casa, eu me lembrei de toda a minha infância, de tudo que eu tinha vivido. E eu fiquei, assim, estarecida, porque estava travando alguns conflitos na minha vida particular. E naquele momento, eu sempre senti o apelo do Senhor me convidando a voltar. E sabe o que foi que aconteceu, irmãos? Meu filho foi para os Desbravadores. E ali ele começava a me chamar para ir para a igreja. Meu filho agora me evangelizava. E diante dos conflitos que eu estava atravessando, diante do meu casamento, eu decidi ir. Eu quero colocar um vídeo para vocês. O vídeo houve o meu batismo e depois houve o batismo dos meus filhos. Longe o Pai já abraçar esse filho que ele tanto amou. Glória, anjos mil entoam, glória, ao Messias da paz já. É o santo coro dando seu louvor, pois se cometeu um pecador. Chamei a Ellen para estar aqui porque esse momento é especial. Você fica lá de longe, não pode. Temos aqui o jovem Lúcio, né? Lúcio Flávio, nome de galã. E vai ser um galã no reino dos céus aqui. Amém. Santo Deus, eterno Pai, nosso coração está feliz, Senhor, pela decisão do teu servo Lúcio, para a remissão dos seus pecados e inscrição do seu nome no livro da vida do Cordeiro. Como ministro do Evangelho nesse instante, cumprindo a ordem do Mestre, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Abra a sua Bíblia no livro de Salmos 116. Esse salmo ele é muito importante para mim, porque nesse salmo fala sobre ações de graças. E aqui nesse salmo eu vejo a minha história. Diz o seguinte: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Irmãos, tudo estava perfeito. Estava perfeito. A minha família na igreja, todo mundo bem. Só que o inimigo ele começou a investir. E agora o que o meu filho gostava de fazer na igreja, agora ele não sentia mais prazer. E o que foi que aconteceu? Ele começou a se distanciar dos caminhos do Senhor. A não querer ir mais aos cultos. E ele começou a tirar notas baixas na escola. E ele quis morar com a avó paterna. Só que eu não permiti. Mas teve um dia que eu saí para pregar numa igreja próxima. E eu recebi uma ligação que o Flávio tinha simplesmente fugido de casa. Ele conseguiu destelhar tudo e foi embora. Esse menino ficou tão rebelde a ponto de não querer mais morar. E eu fui buscá-lo, sabe? Nesse dia eu sofri tanto, irmãos. Você cria um filho, você tem um filho, e agora ele simplesmente chega para você e diz: olha, eu não quero mais. Não quero ficar com a senhora, eu quero ir embora. Eu preciso de liberdade. Por quê? Porque lá em casa tinha horário para tudo. Lá em casa tinham regras. E ele não queria mais viver sobre essas regras. E eu recebi essa ligação e eu sofri profundamente. Eu fiquei tão angustiada, tão triste de saber que meu filho não mais queria ficar comigo. E uma amiga ficou me consolando e disse: olha, coloca na mão do Senhor. E o que foi que aconteceu? Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana e eu sofrendo. Porque era muito difícil eu chegar e não ver o meu filho lá. E eu chorava e eu decidi buscá-lo. Fui buscar, mas ele voltou de novo e era aquele conflito. Como que as coisas mudam de uma hora para outra? Tudo está tranquilo, é como se um vendaval viesse de repente e mudasse toda a história. E aí o que foi que aconteceu? Aconteceu uma crise no meu casamento. Descobri que o meu marido agora tinha outra mulher e que a mulher estava grávida. E o homem foi embora. E eu olhei e eu... Jesus, misericórdia. Eu olhava e as paredes eram frias da minha casa, porque eu estava só. Me sentia muito só diante de toda aquela dificuldade. E o Flávio, a cada momento, eu tentava trazer ele, mas ele não queria. E ele começou a ir para as baladas, sair com os amigos, a provar o que o inimigo oferece. As coisas que o inimigo tem oferecido. E sabe o que foi que aconteceu? Ele foi longe, bem distante. E quando foi um dia pela manhã, 10 horas da manhã, o meu celular tocou. Isso já estava com 1 ano que o Flávio estava indo e vindo, porque tinha vezes que eu conseguia trazê-lo. O Flávio tinha a idade de 16 anos. E o que foi que aconteceu? Um dia o celular tocou. E alguém disse assim: Ellen, você precisa ir no hospital agora. E eu, como assim? Você precisa ir no hospital porque seu filho levou uns tiros. E ali eu muito ativa na igreja. Eu sempre fui muito ativa na igreja. Inclusive, eu tinha recebido um chamado
do pastor, que era o pastor Natanael, pastor da nossa igreja, porque ia acontecer um evangelismo na igreja. Tinha o evangelista, mas precisava de um obreiro, de uma pessoa para poder ajudar nas visitas. E como eu sou cabeleireira, eu tenho um salão em casa, e eu resolvi dizer que ia. Eu fechava, até porque estava em crise, as coisas estavam ruins no salão, e eu disse, não vou ficar no salão, eu vou. Era somente um mês que eu ia trabalhar, e eu decidi ir. E tudo isso aconteceu justamente na semana que aconteceu isso com meu filho. Foi numa quarta-feira, o evangelismo ia começar no domingo. Na quarta-feira, disse assim, olha, tu precisa ir no Frotinha da Parangaba, que ele está indo lá. E eu fui. Pedi um senhor lá para me levar. E eu fui confiante. Eu achava, assim, no meu pensamento, que o que ia acontecer? Simplesmente quando eu chegasse lá, eu ia ver o meu filho, ele tinha sido baleado, e agora ele ia entender o plano da salvação. Que Deus ia dar um livramento, ia ter um castigo, porque eu orava às madrugadas, eu orava tanto pedindo. Só que quando eu chego na metade do caminho, alguém liga e diz assim, olha, você tem que ir lá no local, na praça, que é na Praça do João 23. E eu pedi ao senhor, olha, o senhor pode me levar lá? E eu fui. A praça lá é muito, muito grande. Quando eu vinha de longe, no carro, eu vi uma multidão, muitas pessoas. E eu já fui ficando apreensiva. Eu estava confiante o tempo todo. Mas nesse momento eu comecei a temer. Quando eu vi muitas pessoas, tinha polícia, tinha ambulância. E de longe eu avistei. Quando nós dobramos, vinha uma moça. Aparentemente assim, uns 14 anos, 15 anos, da idade dele. Vinha gritando essa menina. Chorando num desespero tão grande, e ela gritava, ele morreu, Flávio morreu. Eu tomei um susto tão grande nessa hora, como se o chão saiu. E ali o Senhor me levou até lá, e quando eu desci, tinha uma multidão, estava cercado. E eu adentrei passando no meio daquelas pessoas. E quando eu olhei, o meu filho estava no chão, estendido, morto. Tinha um pano por cima dele, e eu passei. Os policiais não queriam deixar eu passar, e um deles meneou a cabeça dizendo que eu podia ir, que era a mãe. E quando eu me abaixei, que eu tirei o pano, que eu olhei, era meu filho. A pior dor que eu já senti em toda a minha vida. Quando eu puxei, eu me ajoelhei no chão e eu me abracei com ele ali no chão, e eu senti o corpo dele ainda estava quente, porque fazia pouco tempo que meu filho tinha falecido. E eu pegava nele, ele quente, e eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Eu sou órfã de mãe e de pai também. Eu tive a péssima experiência de ter que sepultar a mãe e sepultar o pai, mas a dor de um filho, irmãos, é algo, eu não tenho nem palavras para explicar. É tanto que o Senhor Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que ninguém pode explicar, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então o Senhor Jesus, ele usou o quê? De pai para filho, de mãe para filho. E ali eu vi a obra do inimigo. É tão real, irmãos. É tão real esse conflito que nós estamos vivendo. É tão próximo da gente. E muitas vezes a gente estamos dormindo diante dos fatos, diante das coisas que estão acontecendo. Eu me lembro depois de abraçar meu filho, e eu queria que meu filho me ouvisse ali. Eu queria falar para ele, pelo menos me despedir dele.
Eu sentia vontade de pelo menos dizer: filho, eu te amo. Me perdoa se eu não fiz o que tinha de fazer. Eu queria pelo menos dizer para ele, por um momento, que eu amava, porque nunca mais o meu filho ia me ouvir. Eu me levantei e me sentei assim no fio de pedra. Eles foram e fecharam lá. E nesse momento eu senti algo sobrenatural. Eu senti a presença de Jesus perto de mim, do meu lado. Eu podia sentir. Eu não posso explicar para vocês, mas eu senti alguém me confortando, alguém me abraçando. Sabe por quê? Ele esteve o tempo todo comigo. Eu estive todos os momentos. Eu vi na hora que a perícia forense chegou, que foi olhar. Eu quem fui para o IML. Eu tive que reconhecer o corpo do meu filho quando eles trouxeram lá. Eles abrem de um lado, daqui para baixo, abrem a cabeça para procurar. Porque os projéteis de bala, meu filho levou 2 tiros. Ele levou um nas costelas e outro nas costas, que perfurou o coração. Então eles fazem esse procedimento para procurar. E ali naquele momento, eu não explico como, mas eu estava lá e eu cheguei e eu fui reconhecer o corpo do meu filho, banhado, deitado lá naquele lugar. Eu tive que reconhecer. Eu fui para a funerária depois, deixei tudo ajeitado, recebi o corpo do meu filho no local onde nós íamos velar. Fui para casa, era já uma quarta-feira agora à noite. Tomei banho e voltei. E eu não tomei nenhuma medicação. A única coisa que eu tomei foi algo natural, por conta da dor de cabeça que eu estava. E o tempo todo eu disse: olha, ninguém me dê nada para me dormir, porque são os últimos momentos que eu vou poder ver o corpo do meu filho, e eu não aceito que ninguém me dope para me dormir. Eu não quero, eu quero ficar aqui. E eu ficava todo o tempo perto do caixão do meu filho. E de repente, depois do culto, toda a minha igreja veio. E eu senti o calor dos meus irmãos. Olha, no outro dia, eu passei a madrugada velando o corpo do meu filho. E no outro dia, eu tive que sepultá-lo. Numa quinta-feira, mais ou menos 11 horas da manhã, a gente teve que fazer isso. Foi outro momento muito difícil para mim. E o pastor chegou, conversou com um ancião da igreja, a diretora da igreja, evangelista, e disse assim: olha, agora nós precisamos ir atrás de outro obreiro. Nós precisamos ir atrás de outro obreiro. Tudo aconteceu. Nós não vamos parar o evangelismo, mas nós precisamos ver quem vai vir. E quinta-feira, antes de sepultar meu filho, eu estava entendendo tudo. Eu estava vendo as coisas agora. Hoje a nossa visão muitas vezes é como se tivesse um véu na nossa frente. Naquele momento que eu estava vivendo todo aquele turbilhão na minha vida, é como se o véu saísse e eu estivesse vendo concretizado os planos do inimigo e conseguisse ver o conflito real. E eu olhava e eu comecei a sentir um sentimento que Deus colocou no meu coração de luta. Sabe? E eu disse: o que é que eu vou fazer? Porque diante da morte nós não podemos fazer nada. Ninguém pode fazer nada. Isso aconteceu comigo, acontece com você. Todos os dias a gente vê acontecendo isso. Ninguém pode fazer nada. E eu olhava e agora eu me sentia: eu não posso fazer nada. Mas eu fiz uma oração antes de sepultar meu filho. Depois que nós louvamos, antes de fechar a tampa do caixão, eu orei. De tudo que eu orei, teve algo que eu me lembro nitidamente. Algumas coisas eu me lembro. E uma foi: eu agradeci por ser mãe dele. Agradeci, pedi perdão a Deus se eu poderia ter feito mais. Pedi ao Senhor que agora tudo estava concretizado. Agora é só minha esperança na manhã da ressurreição. Mas eu pedi algo: Senhor, não permita que eu acredite nas mentiras de Satanás. Eu orei exatamente assim.
isso foi o Espírito Santo que colocou na minha boca para me orar isso. E eu sepultei meu filho. E eu chorei. Quando eu cheguei em casa, chorei. A manhã de sexta-feira foi terrível acordar. Parecia que assim, eu não entendia o que estava acontecendo. Eu queria voltar no tempo, eu queria que nada daquilo estivesse acontecendo. E sabe o que foi que eu fiz? Eu orei a Deus e disse: Senhor, eu te peço força. Tua palavra diz que tudo que eu pedir que seja a tua vontade, tu vai conceder. Me dá força, Senhor Deus, para que eu venha passar por tudo isso e venha fazer a tua vontade. Eu pedi, mas eu me esforcei. Irmãos, olha, eu quero dizer para vocês que eu não sou exemplo para ninguém. O seu exemplo é Jesus Cristo. Essa inspiração, essa minha experiência só serve como uma inspiração para você. Porque, na verdade, o nosso exemplo é Jesus Cristo. É Ele, porque eu sou falha. Mas nessa experiência, você pode tirar proveito para a sua vida. E sabe o que foi que eu fiz? Fiz a minha preparação no sábado. Sábado de manhã eu estava na igreja, porque estava combinado um culto de consagração no qual eu ia dirigir à tarde. E eu fui, os irmãos olharam assim, e eu pedi, fui na moça da comunicação e disse: avisa que vai ter o culto de consagração. E ela foi e anunciou. Quando foi à tarde eu toquei. E de manhã eu fui para o evangelismo. Para a honra e glória do Senhor. Chamei uma senhora e disse: olha, eu vou. Sabe por quê que eu fui? Porque a minha arma é a oração e a missão. Como que eu vou guerrear com o inimigo? Ganhando almas, falando. E eu disse: eu vou, em nome de Jesus. E pense no evangelismo abençoado. Foram mais de 20 batismos no final. Irmãos, não estou dizendo para você que foi fácil, porque eu ia estar mentindo. Foi difícil. Sabe por quê? Eu chegava numa porta, aí fazia assim, ó, batia. Aí eu chorava, enxugava minhas lágrimas. Oi, bom dia. Você lembra de mim ontem à noite, lá no projeto Eu Quero Ser Feliz? A pessoa, lembro. Olha, eu vim aqui somente deixar para você esse cupomzinho que é para amanhã você participar do sorteio. Nós ficamos muito felizes com a sua presença, não falte. Virava as costas, me sentava na calçada e chorava, mas chorava tanto que soluçava. E assim eu ia. Mas isso foi uma terapia para mim. Se não fosse isso, eu ia ficar em casa. E os planos do inimigo iam se concretizar na minha vida. Eu ia ficar o quê? Do jeito que ele tinha escrito. Eu vou atrapalhar a vida dela. E na verdade era um chamado isso. Porque desde então eu não parei mais de fazer evangelismo. Por que eu estou falando isso? Sabe por quê? Irmãos, olha, desse mesmo Salmo 116, no versículo 12, diz o seguinte: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Você pode perguntar: Ellen, mas você perdeu o seu filho. Olha, a oração, quando não muda as coisas ao redor, ela muda por dentro. Certo? E eu sou uma nova criatura depois dessa experiência. Eu pude sentir a presença de Deus na minha vida. E a pergunta dessa manhã é: o que você vai dar para o Senhor por todos os benefícios para contigo? A pergunta que foi para mim agora é para você. O que você tem feito? Meu amigo, eu quero só lhe perguntar aqui uma coisa. Uma resposta que eu já sei. Você está passando por uma dificuldade, não está? Você tem um gigante na sua vida. Tem pessoas que têm problemas de saúde, está atravessando. Hoje pela manhã eu conversei com uma irmã que ela disse assim: olha, eu só vim hoje aqui pela graça e a misericórdia de Deus, porque ontem à noite foi muito difícil. O meu pai, ele levou uma queda, o meu pai, ele se machucou, e eu não sabia mais o que fazer, mas mesmo assim,
eu vim. Todo dia tem um conflito. Sentimental, financeiro, espiritual, relacionamento, enfim. Existem muitas coisas que o inimigo coloca no meio para atrapalhar a sua vida, meu irmão. Para que a obra de Deus não ande. Agora você precisa somente tomar a decisão. Por favor, você precisa se levantar. Você precisa focar as coisas de Deus. Você precisa pregar o Evangelho. Você precisa falar das pessoas, para as pessoas de Jesus. Isso é o remédio para os problemas. Isso é o que vai trazer alegria e você vai superar. Não estou dizendo que o problema vai acabar, não. Ele vai continuar lá. Só que você vai olhar para o problema de uma maneira diferente. Você vai olhar de cima. Não ele como um gigante e lhe acabando. Nós temos metas. A nossa igreja tem metas para esse ano. E se você, eu quero perguntar para você, se você sente o desejo de dar resposta para o inimigo, você precisa trabalhar. Você precisa fazer. Olha, essa daqui são as 5 metas que nós temos para este ano de 2000. Essa meta é sua. É sua. Você precisa entender como algo para você. É com você que eu estou falando. Olha, o nosso Distrito Central de Fortaleza, nós precisamos de 60 líderes de pequenos grupos. Nós precisamos de 30 duplas missionárias. Eu creio que, aqui é por distrito, eu creio que aqui nós conseguimos essas 30 duplas, só aqui na Central de Fortaleza. Isso daqui pode se estender. Nós precisamos de 100 novos conversos. A boa nova é que ano passado foram quase 70 só aqui. Amém? Amém. Esse ano, esses 100 novos conversos não é para o distrito, é para a central. Diga amém. E nós já começamos um ano batizando, para a honra e glória do Senhor. Nós precisamos crescer o número de doadores fiéis em 25% nos dízimos e 50% nas ofertas, meus irmãos. Nós precisamos sacrificar os nossos prediletos prazeres. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos gastando com o que não é necessário, com o que não é uma necessidade, irmãos. O caixa da igreja está precisando da sua oferta. A obra de Deus está precisando de você. E você só precisa sacrificar um final de semana. Você precisa sacrificar somente umas férias, para que você venha ajudar a crescer a obra de Deus. Nós temos esse grande desafio, plantio de uma nova igreja do nosso distrito. Nós temos 7 bairros aos nossos arredores que não tem uma presença adventista. Diga misericórdia. Porque a igreja central, uma igreja que nós estamos aqui, nós sabemos que nós estamos com pessoas aqui que têm potencial para doar, para dar estudo, para ter pequenos grupos, para batizar e para fundar a igreja. E o que é que nós vamos fazer diante disso? Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Se você hoje, eu não sei a realidade da sua vida, meu irmão. Eu sei que você tem feito, eu sei que você tem trabalhado, mas eu quero dizer para você o que eu digo para mim. Eu posso fazer mais. Eu preciso fazer mais. É simples. As coisas vão acontecer com 3 atitudes nossas. Primeiro, oração. Segundo, verba. E terceiro, ação. E fazer. Olha, muito obrigada, irmão. Muito obrigada. Olha, nós temos essas metas, mas eu quero dizer para você que nós temos projeto. Diga amém. E hoje você está convidado a entrar nesse
nessa empreitada. Você está convidado, sabe o quê? A colocar a vontade de Deus acima de tudo. A entrar nesse exército e lutar. Não olhe para o seu problema, meu irmão. Foque nas coisas do Senhor. Nós temos um projeto chamado Projeto Amigos de Oração. Esse projeto, olha, eu quero que vocês fiquem atentos. E eu peço em nome de Jesus que vocês aceitem esse desafio. Porque vai ser uma bênção para vocês. O que é o Amigos de Oração? É o seguinte. Esse projeto, nós vamos começar hoje. Dia 13, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar o nome de 2 amigos num papelzinho, que vai ser entregue agora. Eu queria que você levantasse a mão para você pegar esse. Quem é aqui da nossa igreja, tá entendendo? Assim, quem é convidado de outra igreja que não é daqui, lá na sua igreja também vai estar sendo lançado. Nesse papelzinho que nós vamos entregar, você hoje vai colocar o nome de 2 pessoas e você vai hoje mesmo mandar uma mensagem para ela dizendo assim: estou orando por você e por sua família. Simples. Hoje, já. Esse papelzinho aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Você vai receber 2 papéis. Esse daqui tem a opção de 4. Você pode colocar 4, mas nós vamos trabalhar com a realidade de 2. Porque no final vocês vão entender por quê. Hoje, você vai colocar esses 2 nomes aqui e você vai passar uma mensagem. Quando for no próximo sábado, que é o sábado... Não, aí você vai colocar aqui também o mesmo nome. Esse fica com você, certo? Esse fica com você. E esse daqui você coloca atrás os 2 nomes, que esse papelzinho vai para uma urna, porque vai começar os 10 dias de oração e poder. E o nome dos seus amigos vão estar dentro, ok? Esse você fica e esse você me entrega para as diaconisas. Eu vou pedir à diaconisa que pode ir passando para entregar o material. Quem quiser pode receber aqui esse material, mas fique atento nas informações que eu vou dar. Depois de colocar, quando for dia 20, próximo sábado, você vai receber outro material. Hoje você não vai receber esse. Você vai só receber o do nome. Esse daqui é no próximo sábado. O que é isso aqui? Esse daqui é a segunda visita. Como é que você vai fazer essa segunda visita? Você vai chegar lá. Oi, dona Maria, tudo bom? Eu mandei a mensagem para a senhora que eu estou orando pela família da senhora, né? Agora, eu queria que a senhora... Isso daqui é uma pesquisa de oração. Eu queria só que a senhora me dissesse pelo que eu tenho que orar. Aí aqui tem várias opções. Dificuldade no relacionamento, finanças, uso de droga, um parente. Então, aqui tem as opções. Esse é o segundo contato que tu vai fazer com o teu amigo. E esse amigo é alguém que seja próximo seu. Pode ser alguém que já é interessado. Pode ser um desinteressado, porque a gente quer o interessado e o desinteressado também. Então, você vai e coloca ali. Aí ele diz assim, olha, a Maria vai dizer, eu quero... porque eu estou passando problema financeiro. Aí você marca. Isso daqui você traz. E nós vamos colocar lá onde já está o nome da Ana, da Maria e do José, na urna. Ok? Você já vai pegando e já coloca logo o nome da pessoa aí. O nome de 2 pessoas. Certo? Depois do dia 20, nós teremos o dia 27. O que é o dia 27? É o dia que está terminando. O dia 27 de fevereiro é o dia que vai estar terminando os 10 dias de oração e poder, que vai ser um dia todinho aqui na igreja. Nós vamos passar 10 horas na igreja. O que você vai fazer? Dia 27 você vai na pessoa fazer agora o terceiro contato, que é a segunda visita. E você vai chegar para a pessoa e vai dizer assim, olha, dona Maria, eu vim chamar a senhora para a senhora ir almoçar comigo no próximo sábado, que é o dia 5. Primeiro você convida a pessoa para a sua casa para comer com você. Não é primeiro para a igreja. Quando você chegar lá, no almoço, dia 27, você vai
convidar. No dia 5 você prepara um almoço e traz a pessoa. Quando for na hora da sobremesa, aí você abre o jogo. Olha, Maria, é o seguinte, amiga, quero te dizer o que é que está acontecendo. É porque nossa igreja tem esse projeto, aí você vai mostrar, amigos, aí você vai abrir para ela. E vai dizer, olha, e é o seguinte, você é o meu troféu, você é o meu prêmio. Porque todo esse tempo, não só eu, mas também a igreja toda orou por você. Quando for dia 20, eu esqueci de dizer, sabe o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ver uma reação da pessoa ao vivo. Na hora, nós vamos ligar, bota no viva voz. Oi, Dona Maria, tudo bom? Você liga para o amigo dele, ele liga para o amigo dela. Tá entendendo? Todo mundo vai ligar e vai dizer, olha, eu sou amigo da Tatiane, sou amiga da Tatiane, e eu quero dizer que aliás, só eu não, a igreja toda, mais de 300 pessoas estão orando agora por você. Você vai fazer todo mundo dentro da igreja, um fazendo com o outro, um ligando para um amigo do outro. A pessoa vai dizer, nossa, e o que é que vai acontecer? Quando for dia 12 de março, é o grande dia. Você já convidou ela, já disse que você vai ter um encontro com Deus. Aí você vai dizer, olha, Dona Maria, a senhora tem que ir, nem que seja amarrada, mas a senhora vai. A senhora vai, e nesse dia, todo mundo vai trazer seus amigos. A igreja vai estar linda, o Ministério da Mulher. Esse dia é o Dia Internacional da Mulher. Deu certinho? E aí as mulheres vão enfeitar essa igreja, vão deixar tudo lindo, perfeito. E as pessoas vão chegar aqui. Quando elas chegarem aqui, sabe o que é que vai acontecer? Sabe o que vai ser o sermão? Sabe qual vai ser o sermão? O sermão vai ser o estudo da Bíblia. Diga amém. A pessoa, sem saber, já está fazendo o primeiro estudo. Aqui nós vamos encher de presentes. Uns embrulhos bem bonitos, vermelho, com uma fita dourada. Tudo do mais bonito, e vamos colocar aqui. Só que o que vai ter dentro é um estudo e uma caneta. Diga amém. Depois do estudo, é feito um apelo. E nós vamos agora querer saber quem quer ganhar um presente. E explico, olha, esse presente é o estudo da Bíblia. Quero dizer que você já fez a primeira lição. Aí você, que é da igreja, você pega aqui no braço do seu amigo e você traz, certo? Até aqui para ele pegar o estudo. E aqui você já amarra a boca do saco. Pronto. Tá aqui, olha, você vai fazer o estudo comigo em nome de Jesus. Diga amém. O que é que vai acontecer? Nós já estamos o quê? Dando a primeira lição. E ali toda a igreja vai estar o quê? Dando estudo para os seus amigos. E nós vamos continuar os estudos. Os estudos, o pastor já falou, nós vamos colocar pastor. Os estudos vão ser mais resumidos. O irmão Moacir já tem até o estudo. Eu quero ser feliz, né, irmão Moacir? Nós vamos contar os dias, aí você vai fechar com o seu amigo o dia melhor para ele. Quando terminar, sabe o que é que vai ter aqui? Um evangelismo, diga amém. Um evangelismo, mas numa igreja central, assim dá. Sabe por quê? Porque quem vai vir vai ser eles. Eles já fizeram um estudo. E aqui, o que é que vai acontecer aqui? Aqui vai ser feito, sabe o quê? Os temas vão ser: por que devo ser adventista do sétimo dia? Qual a diferença da minha igreja e das outras? Temas sobre arrebatamento secreto, sobre o falar em língua. Temas polêmicos. Por quê? A pessoa já fez o estudo e ela já aguenta qualquer coisa, meu amigo. Pode dizer o que for que eles vão aguentar. Então nós vamos terminar com o quê? Com batismo. Isso foi feito lá em São Paulo, na igreja central. Uma das igrejas central lá de São Paulo. Por quê? Porque nossa igreja é limitada a fazer evangelismo, por conta que nós só temos o quê? Comércios. Então, dessa forma, teve 64 batismos no final desse projeto. Mas tudo isso só vai acontecer se você hoje firmar um compromisso com o Senhor. Depende de você. É você quem vai decidir. Já colocaram o nome? Receberam? Colocando agora o nome, certo? Nós vamos fazer o seguinte.
Vocês vão colocar o nome de 2 pessoas. Esse pequenininho você vai entregar na recepção. Veja bem. O pequeno, com o nome das pessoas, você vai entregar na recepção. Hoje nós só vamos almoçar quando nós mandar mensagem para esse povo. Fecha os portões ali, vamos mandar mensagem para essa pessoa. Simples. Estou orando por você e por sua família. Mande aí pelo zap. Mande uma mensagem agora para essa pessoa e diga: olha, estou orando por você e por sua família. Coloque o nome e entregue. Esse maior fica com você. Irmão, ó, fecha. Eu vou pedir para colocar um louvor aí, para todo mundo ir pensando. Coloque aquele louvor. Tem alguém orando por mim? Enquanto o pessoal coloca aqui o nome, o Espírito Santo vai dizer agora a pessoa que você tem que colocar. Certo? Nós vamos agora, nesse momento, colocar o nome e entregar. Já botou? Moça bonita, 2. Moça bonita do Peniel, bote aí. Bote aí que eu sei que você tem 2 amigos. Você tem mais. É aquela mesmo, é aquela pessoa. Bote aí, coloquem. A gente precisa fazer alguma coisa. Vamos colocar e vamos mandar mensagem. Imagine, você está passando por uma dificuldade e de repente alguém chega uma mensagem no seu celular assim, olha, você está triste, abatido, de repente você recebe uma mensagem: eu estou orando por você e por sua família. Isso dá uma satisfação, isso traz uma alegria no coração da pessoa. Você vai ficar muito satisfeita. E você vai sentir o desejo de sempre estar fazendo isso por essa pessoa. Você vai ser o anjo da guarda dessa pessoa. Certo? Alguém está faltando receber? Vamos colocar. Irmãos, eu quero dizer para vocês que a minha história tem um final feliz. Diga amém. Eu quero dizer que Jesus reconstruiu a minha vida, reestruturou. O meu filho, ele deixou uma nenenzinha para mim. A filha dele que eu crio, nem parece, mas eu sou a avó. Eu tenho um bebê. Da outra vez que eu preguei, eu disse assim, olha, eu tive 2 filhos, perdi um e fiquei com 2, porque ele deixou uma netinha para mim, e hoje eu crio. O marido que foi embora, não me quis mais, arrumou outra, o Senhor me deu um marido, e hoje a minha vida está estruturada. Hoje, graças a Deus, Deus restaurou a minha vida, e grandes coisas Ele ainda vai fazer na minha e na sua vida. Você precisa só fazer isso, colocar-se na mão do Senhor e deixar que Ele tome as rédeas da situação. Você precisa sair daqui com um propósito. Você precisa sair daqui com um espírito de luta, de lutar contra as forças do mal e fazer alguma coisa pela causa de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus está voltando e nós precisamos morar com Ele. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Jesus, eu te agradeço pela oportunidade, Senhor Jesus, de estar aqui com os meus irmãos nessa manhã. Senhor, eu pude abrir meu coração e falar, Senhor, da minha grande dor. É difícil porque quando a gente fala, a gente relembra tudo e vive tudo, mas eu faço isso, Senhor, por Ti, para que Teu Evangelho, Senhor Deus, seja pregado, para que meus irmãos sejam edificados. Ó Senhor, Tu conheces o coração de cada um aqui. Pai, Tu sabe das dificuldades, Senhor Deus. Tu sabe o que eles estão passando. Sabe por quê? Porque assim como Tu esteve comigo, Senhor, Tu também está com ele todos os dias. Senhor, que o Teu Santo Espírito deixe eles, Senhor Jesus, sensíveis à Tua presença. Que eles possam, Senhor Jesus, sentir que Tu está operando na vida deles, Senhor, que foi o Senhor que trouxe eles nesta manhã. Pai, por favor, te peço, Senhor Jesus, que Tu venha fazer com que cada pessoa que colocou o nome aqui, Senhor, elas sejam alcançadas pelo poder que vem de Ti, porque nós cremos que em Tuas mãos está a força e está o poder.
e que o inimigo, Senhor, as portas do inferno não vão prevalecer em nossa vida, porque o Senhor é o Senhor de tudo e de todas as coisas, e principalmente da nossa vida. Por isso, Senhor Jesus, nós queremos aqui no teu altar, Senhor, te pedir perdão por nossas falhas, que tu venha nos perdoar e que tu nos use, Senhor, para a pregação do teu evangelho. Toca, Senhor, para que nós venhamos ter um coração disposto a doar, Senhor, a entregar o nosso tempo, os nossos talentos, Senhor, o nosso tesouro a Ti. Abençoar cada um nesta manhã, Senhor. Leva-nos para os nossos lares em segurança. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém.